Estou aqui depois de uma semana descansando, parece que faz um mês que eu não venho na igreja. Eu tenho absolutamente uma dependência de estar na casa de Deus, uma dependência de estar na presença de vocês. Eu amo cada um de vocês, a minha família ama cada um de vocês. Vocês são fundamentais na nossa vida, na nossa história. Eu ouvindo o testemunho do Helder, da Mônica, da Gi, é o que eu sempre falo, que nos dá força para perseverar em fazer a obra de Deus. Não tem preço quando a gente ouve uma família transformada, uma família restaurada pelo poder do Evangelho. Eu não faço nada, a igreja não faz nada, quem faz é Jesus, querido. A gente simplesmente mostra um caminho e ora para que Deus possa encontrar um espaço no coração de vocês para que Ele faça a obra que você precisa que Ele faça no teu coração. A gente tenta aqui não atrapalhar a obra de Deus, mas quem faz é Jesus, queridos. Nunca deposite a tua fé em homem nenhum. Nunca deposite a tua fé no Luciano. Deposite a tua fé em Jesus. O Luciano não pode nada. O Luciano é a obra da transformação de Jesus. E o mesmo Jesus que transformou minha vida, tenho certeza que pode transformar a vida de vocês. Nunca se esqueçam, queridos. Nunca canalize a tua fé em homens. Canalize a tua fé em Cristo, porque Ele é o único que tem o poder para transformar a tua vida, para curar a tua vida, para restaurar a tua vida. Amém? E hoje eu quero falar sobre passos para viver uma vida vitoriosa. Proposta do TR desde a sua iniciação, e o Wagner tem dito isso com uma certa frequência, é fazer com que a nossa vida seja uma vida vivida efetivamente na prática daquilo que está na palavra de Deus. Eu não consigo entender a gente estando numa igreja, a gente aprender sobre uma coisa e a nossa vida refletir outra coisa. A nossa vida, ela precisa refletir aquilo que Deus diz sobre nós. A nossa vida precisa refletir aquilo que a Bíblia diz sobre nós. E é isso que a gente tem lutado desde a primeira reunião que eu fiz, há não sei quantos anos atrás no hotel, para poder falar daquilo que Deus tinha feito na minha vida e para falar daquilo que Deus poderia e deseja fazer na vida de cada pessoa que confia a sua história através da cruz de Cristo. Desde quando a gente começou aqui mais recentemente a pregar sobre a identidade, eu tenho percebido isso na igreja, ainda que de uma maneira muito modesta. Eu tenho percebido a igreja falando mais sobre a identidade, falando mais sobre quem nós somos, falando mais sobre Deus, não como algo distante, mas como o nosso Pai presente todos os dias. E essa constatação de ver a igreja mais consciente de quem ela é e quem é Deus, reflete no comportamento das pessoas. Eu sempre digo que a emoção é simplesmente um sinal de que algo está errado dentro de nós. E eu só estou triste é porque eu tenho pensado em algo que não vem de Deus. E eu tenho dito que a nossa batalha, o nosso campo de batalha é na nossa mente. Está tudo aqui, queridos. Deus, Ele nunca deixou a nossa mente de fora daquilo que Ele precisava fazer na nossa vida. Se você pegar todas as histórias bíblicas, você vê que havia a mente do homem envolvida no relacionamento com Deus. Porque nós temos um grande risco de querer espiritualizar demais as coisas. A gente acha que vai vir umas coisas sobrenatural, uma fumaça, que Jesus vai vir com as suas vestes brancas. Não é nada disso, querido. É tudo aqui. A nossa mente é fruto de um propósito de Deus para que nós pudéssemos entender aquilo que Deus diz na sua palavra e para que a gente possa efetivamente aplicar isso na nossa vida, para que a gente viva aquilo que Deus quer que nós possamos viver. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é a pessoa que Deus diz que você é. Qualquer coisa diferente disso é uma mentira. E é por isso que a gente tem com a nossa mente entender o que eu estou vivendo, o que eu estou crendo, quais são as minhas aflições, por que eu estou triste, por que eu estou ansioso, por que eu estou com medo. Isso tudo não vem de Deus. E eu preciso racionalmente entender porque hoje eu estou triste, se eu sou filho de Deus. Se Deus é o Criador dos céus e da terra e Ele é meu Pai, qual é a razão de eu estar triste? Qual é a razão de eu estar com medo? Qual é a reação de eu estar ansioso? Está
aqui dentro. Tudo é fruto daquilo que você pensa. E se você tem hoje pensamentos que não refletem os pensamentos de Deus, as suas emoções elas estão desajustadas. Queridos, quanto mais eu aprendo de Jesus, mais eu estou convencido de que a vida cristã é uma vida de atitude, é uma vida de ação. Nós às vezes precisamos sair do monte, queridos, e viver o Evangelho na prática. Jesus vivia assim no monte orando, mas todos os milagres que Jesus fez, foi exercendo a sua fé e fazendo aquilo pela qual ele foi chamado e a confiança que ele tinha no Pai. E eu não estou dizendo que a gente não tem que orar, eu estou dizendo que só a gente orar não vai resolver aquilo que a gente precisa resolver. O que a gente precisa é assumir a nossa identidade, orar sim, porque a nossa dependência está em Deus, mas fazer a nossa parte. Jesus, todas as experiências que ele teve, queridos, ele foi até o problema, ele enfrentou o problema, ele determinou para o problema de que aquele problema era menor do que a capacidade dele em Deus de resolver o problema. Quando ele estava andando sobre as águas, que Pedro ouviu, ele ousou, agiu de ousadia e disse: Pedro, se você quer andar sobre as águas, venha, Pedro. E essa mesma ousadia, queridos, que Deus quer da minha vida e da tua vida. Porque às vezes a gente tem medo, a gente tem receio de que aquilo que a gente vai falar não vai acontecer. Vai acontecer. Se você está precisando de um milagre na tua vida, determine esse milagre que você vai acontecer. Ora sim que é importante orar, mas haja, queridos, tenha atitude, tenha ação. Você é filho do dono do ouro e da prata. Qual é a provisão que você precisa que o Pai já não providenciou? Tudo foi providenciado na cruz de Cristo. Quando Lázaro estava morto, que as suas irmãs diziam: olha, já está cheirando mal. Jesus falou: tira a pedra. Tira a pedra. Qual é a pedra que você tem que tirar da tua vida para que haja ressurreição em áreas da tua vida que estão mortas, querido? É você que tem que determinar. Jesus não foi lá, dobrou o joelho e falou: Deus, ressuscita Lázaro. Não, ele deu uma ordem: Lázaro, saia da caverna porque você está vivo. É ação, querido. Quando a gente fala de ter uma vida vitoriosa, não é ficar rezando, orando dentro da igreja, querido, mas é determinando com o poder de Jesus. A Bíblia diz que Jesus te deu poder e autoridade na terra. Jesus transferiu direito de ter poder e autoridade dele sobre a tua vida, para que você tenha uma vida vitoriosa. Bartimeu, cego de nascença, Jesus não foi lá, dobrou o joelho e falou: Pai, cura Bartimeu. Ele falou: não, você quer ver? Veja. Ação, atitude. E eu tenho tentado desafiar a igreja, queridos, a subir num outro patamar, para que a gente viva a vida que nós precisamos viver, para que Deus seja glorificado e para que outras pessoas vão para Cristo. Eu com menos frequência, mas eu ainda ouço às vezes as pessoas falarem assim para mim: Luciano, depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, parece que as coisas pioraram. Eu não tinha problema antes de Jesus, eu passei a ter problema depois de Jesus. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios 4. Por favor, queridos, 2 Coríntios 4. Versículos 3 e 4. 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4 diz assim: mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, também está encoberto, nos quais o Deus, com letra minúscula, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Queridos, o que a gente tem que entender?
quando você não tinha Cristo na tua vida? Qual era o único trabalho que Satanás tinha na tua vida? Manter você cego. Ele não se preocupava com a tua família, ele não se preocupava, porque você já era dele, segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele é o Deus, letra minúscula, desse século. Quantas pessoas vieram falar de Jesus para mim e eu debochava? Quantas pessoas falaram da Bíblia para mim e eu debochava? O que eu era? Uma pessoa espiritualmente cega. Quando você quer falar do amor de Deus para uma pessoa que ela não aceita, o que ela é? Uma pessoa cega. Não adianta você brigar, não adianta você forçar, não adianta porque ela é cega, é só com o poder da oração. A Bíblia diz que a gente tem que amarrar o valente e tem que pedir a luz do Espírito Santo através da pessoa para que haja uma quebra na venda dos olhos dessa pessoa. Então, o único trabalho que Satanás tinha em relação à minha vida é te manter cego. Aí veio uma pessoa e encontrou uma brecha no nosso coração, acabou a cegueira. Nós começamos a entender quem era Deus, que está acima de religião, de tradição. A gente vem na igreja, começa a gente ouvir que nós somos filhos de Deus. A gente começa a entender qual é o plano que Deus tem em relação à minha vida e à vida da minha família. A gente começa a tomar posse disso, a gente começa a ter um adversário, que é aquele cara que não consegue mais se manter cego, mas é um cara agora que quer manipular a tua mente através da mentira. Então essa história que a tua vida piorou depois de Jesus, isso é uma mentira. E se você está hoje com dificuldade em viver a tua vida, muito maior do que você tinha antes de Jesus, tem algo errado. Que é o que a gente vai aprender nessa manhã. Porque não tem sentido uma pessoa falar que eu sou filho de Deus e eu estou com a minha vida em migalhas. Tem algo errado. E Deus deixou absolutamente toda a providência, toda a provisão para que a gente seja uma pessoa realizada em todas as áreas da vida, para que a gente possa ter uma vida vitoriosa. E eu queria que você examinasse, queridos, a tua vida nesta manhã. Qual é a área da tua vida que hoje é uma vida de derrota? Qual é a área que você talvez não tenha mais esperança de ter transformação? Se você tem hoje esse pensamento não é de Deus. O diabo ele não te mantém mais cego, mas ele controla a tua mente e os seus pensamentos. É por isso que você está triste. Por isso que você está chorando, por isso que você está desanimado, por isso que você está com medo. Porque você está vivendo fora da tua identidade de filho. E é essa a única estratégia que ele usa na tua vida. Já que ele não consegue te manter cego, você consegue entender com a tua razão quem você é. Ele vai fazer o quê? Trabalhar na tua mente. E ele vai fazer de tudo para te convencer de que você não é a pessoa que Deus diz que você é. Ele vai fazer de tudo para falar que a Bíblia é um livro escrito por homens. Que esse negócio de pastor é muito mais religião do que prática. Que esse negócio de igreja é muito mais algo para a gente preencher uma necessidade religiosa do que a gente ter transformação de vida. Todo o esforço dele, queridos, não é mais para te manter cego, porque ele não tem mais essa capacidade. Não é tocar na tua vida, porque a tua vida é lavada pelo sangue de Cristo. Mas é manipular os teus pensamentos. E pode ver, se você está triste hoje, é porque você tem pensado pensamentos que não são de Deus. E é aí que ele te pega, e é aí que ele te amarra. O problema, queridos, é que a gente é evangelizado apenas com parte do evangelho. Quando as pessoas vão evangelizar, falam assim, olha, você está separado de Deus, você está indo para o inferno, você tem que aceitar Jesus para que você seja salvo. Aí você está com medo de ir para o inferno e fala, legal, aceito Jesus. Mas isso é só parte do evangelho, querido. A outra parte é que você passa a ser filho de Deus e passa a ter direito de ter uma vida vitoriosa. Essa é a integridade do evangelho do nosso Senhor Jesus. Porque se eu ficar agarrado na salvação, eu vou ter uma vida de miséria esperando Cristo voltar. E não é esse propósito que o Evangelho apresenta na minha vida e na tua vida. O Evangelho apresenta que eu sou salvo,
sou filho de Deus e que passo a ter os direitos que Jesus tem. A Bíblia diz que tudo aquilo que é verdade sobre Jesus é verdade sobre a minha vida. E é essa posição que a gente precisa ter. A salvação é parte do processo que nós recebemos quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. Mas a outra parte que você tem promessa de viver uma vida vitoriosa. E o Evangelho não é para parte da tua vida. Olha, é só para você ter uma saúde perfeita, mas a tua vida financeira destroçada, ou para o teu casamento estar bem, ou a relação do teu filho. Não. O poder do Evangelho é para todas as áreas das nossas vidas. Por isso que eu quero que você reflita. Qual é a área da tua vida que hoje não reflete o Evangelho do nosso Senhor Jesus? E mais do que isso, o que você tem pensado sobre essa área da tua vida? Esse pensamento vem de Deus ou esse pensamento não vem de Deus? Agora, como é que eu vivo isso, Luciano? Qual é a provisão de Deus para que de fato a gente, na prática, a gente construa uma vida vitoriosa? Para que eu não viva só a salvação esperando a volta de Cristo, mas para que eu espere a volta de Cristo testemunhando sobre a grandeza da presença do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. É o que eu quero tentar explicar para você a partir de agora. Abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 6, do 10 até o 18. Efésios 6, depois de Gálatas. Eu vou ler para vocês do 10 até o 18. Querido, se você entender o que a gente vai aprender aqui nesta manhã, e se isso não ficar apenas como informação para você, se você tiver a disposição de aplicar isso na tua vida, eu desafio a você olhar para essa área morta da tua vida e você, a partir desta manhã, aplicar essa verdade na tua vida, e você vai ver que a tua vida vai mudar. Porque é isso que Deus quer que a gente viva, queridos. Porque senão a gente vira um religioso, um frequentador de igreja, e frequentador de igreja não serve para nada, querido. Para nada. Tem gente que conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas tem uma vida destroçada. Qualquer versículo você perguntar para ela, ela sabe. Mas você olha para a vida dela, misericórdia. Tem nada de Deus. Por quê? Conhece a palavra, mas não vive a palavra. A gente tem que conhecer a palavra e a gente tem que viver a palavra. Porque a Bíblia diz que fé sem obras é morta. E o que é obra? Aplicar na minha vida aquilo que Deus está dizendo sobre a minha vida. Efésios 6:10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra sangue e contra a carne, mas sim contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, o livro de Efésios tem apenas 6 capítulos.
E o tema do livro de Efésios é a igreja gloriosa. E nós sabemos que igreja não é esse local, igreja somos nós, ok? Nós somos o templo do Espírito Santo. Então o livro de Efésios, nos seus 6 capítulos, está dizendo de que eu e você somos pessoas gloriosas. E o apóstolo Paulo, ele tem todo esse trabalho. Queridos, estude o livro de Efésios. Mergulhe no livro de Efésios. Você vai ver como isso vai fazer diferença na tua vida. Mais de uma dezena de vezes o apóstolo Paulo fala que Jesus está em você, você está em Jesus. E ele diz assim, que a igreja de Cristo é uma igreja gloriosa, é uma igreja grandiosa, é uma igreja honrada, é uma igreja grande, é uma igreja vitoriosa. É isso que o livro de Efésios está dizendo para mim e para você. Então ele fala no capítulo 1 sobre as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Ele fala no capítulo 2 que você está sentado com Cristo no céu. Ele diz que nós temos que ter a confiança em Cristo. Ele fala que foi trocado a nossa natureza. Nós éramos trevas, hoje nós somos luz. Então eu não sou uma treva que estou clareando. Aquela velha pessoa não existe mais. Existe uma nova pessoa que ressuscitou com Cristo. Aí ele chega no último capítulo de Efésios, a partir do 10, e ele fala assim, olha, vocês entenderam o que vocês são até aqui? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 até o 10. Agora do 10 até o 18, vocês têm que aprender um negócio. Para que vocês de fato sejam a igreja gloriosa que vocês são, mas precisam viver. E ele vai falar um pouco sobre a armadura de Deus. No versículo 11, diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Onde está o nosso problema, querido? Nas astutas ciladas do diabo. Olha só, o apóstolo Paulo, ele fala de uma armadura para que a gente não caia na mentira do diabo. Ele usa a figura de uma armadura de batalha, de guerra, para que a gente esteja sempre vigilante, para que a gente não seja enganada pelo diabo. A tua preocupação tem que estar no diabo, queridos? Não, porque a Bíblia diz que ele já é um derrotado. Mas a tua preocupação tem que estar nas ciladas, nas mentiras e nos enganos que ele produz na nossa mente. E a gente vai entender mais uma vez como igreja, queridos, como é que esse infeliz trabalha e como é que muitas vezes ele tem sucesso na nossa mente. E Deus vai dar 6 ferramentas para mim e para você, para que a gente esteja absolutamente resistente a essas mentiras que ele tenta insistentemente lançar na minha vida e na tua vida. Já falei para vocês que qual é a única arma que o diabo tem na tua vida e na minha vida? Qual é? Mentira. É a única arma que ele tem. Você não pode, que você está doente, que você não consegue, que a tua família está destruída, que você não é ninguém, que você é mentira. Mas são essas mentiras que mexem com as nossas emoções, que dispara uma onda de metabolismo ou de reações químicas no nosso organismo, e é por isso que a gente fica desconcertado. Por isso que a gente não dorme, por isso que a gente tem que tomar remédio, é por isso que a gente tem que ir no psiquiatra, é por isso que a gente tem medo, é por isso que a gente está com preocupação dessa semana que vai se iniciar, porque já misturou mentira com a emoção, disparou uma reação química no organismo, ele controlou a nossa vida. Queridos, qual é o alvo que o diabo tem quando ele lança uma mentira na tua mente? Mexer com o teu sistema nervoso. Porque ele dispara uma mentira, você acredita nessa mentira, essa mentira te causa um pânico, pronto, mexeu no teu sistema nervoso. Aí você perde o controle. Por que uma pessoa endemoniada hoje, ela tem muito mais força do que uma pessoa normal?
Porque ele mexe com o sistema nervoso, é disparado uma adrenalina acima do normal, a pessoa fica com uma força sobrenatural. Não é o diabo, mas é uma reação química do organismo. E é por isso que o apóstolo Paulo fala assim, cara, põe uma armadura aí, para que você não caia nas astutas ciladas do diabo. Porque ele insistentemente vai colocar dúvida na tua fé. Ele provavelmente deve estar na cabeça de algumas pessoas assim, duvidando daquilo que eu estou falando. Ou outras pessoas não devem estar gostando, que eu falo muito do diabo. É tudo o trabalho dele, querido. Essa é a função dele. Coloca dúvida sobre a tua fé, sobre a tua família, sobre a tua capacidade, sobre a possibilidade de você reverter coisas que até hoje você não conseguiu reverter. Ele não pode tocar em você, ele não pode tocar na tua salvação, ele não pode tocar na tua identidade, mas ele pode manipular os seus pensamentos. E o apóstolo Paulo está com uma metáfora de uma armadura, nos ensinando como é que eu sou vencedor, apesar desse adversário que a gente tem. E todo ensinamento do apóstolo Paulo está caracterizado por uma armadura, porque a gente está numa batalha. Enquanto você estiver vivendo no território do inimigo, você tem que lutar. Não tem jeito. Você pode falar assim, Luciano, mas se Jesus está em mim, eu estou em Jesus. Se a Bíblia diz que eu moro nas regiões celestiais, se a Bíblia diz que eu sou filho de Deus, por que eu preciso lutar? Queridos, pensa no poderio bélico dos Estados Unidos. Não há, de longe, um país que se aproxime da capacidade de destruição nuclear que os Estados Unidos têm. E se você for lá agora, você acha que os soldados estão dormindo, eles estão alertas? Estão alertas. 11 de setembro, você acha que teve uma falha na segurança dos Estados Unidos? Ou você acha que não teve uma falha na segurança dos Estados Unidos? Com todo o poderio bélico que esses caras têm. Alguém pisou na bola. Então o fato de nós sermos filhos de Deus não quer dizer que eu não tenho que estar vigilante e que eu não tenho que estar lutando. Se vier uma bomba hoje sobre os Estados Unidos, ela certamente vai ser interceptada em algum momento antes que chegue lá. Por quê? Porque os caras estão vigilantes, os caras estão ativos. Apesar de todo o poderio bélico que os caras têm. É a mesma coisa a gente. O fato de nós estarmos em Cristo e Cristo estar em nós, que não significa que a gente não tem que lutar, porque a gente está vivendo num terreno do inimigo, enquanto Jesus não nos chamar. E aonde que está essa batalha? No 12, porque não temos que lutar contra sangue e contra a carne, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você tem que lutar contra quem, querido? Você tem que lutar. A tua luta é espiritual. E aí é um outro grande problema, porque quando a gente fala de questões espirituais, logo vem igreja, logo vem oração, logo vem jejum, logo vem voto, isso tudo faz parte, mas isso de longe não é aquilo que nós precisamos fazer para que a gente vença uma batalha espiritual. Toda a vitória que Jesus Cristo teve, queridos, foi na prática. Ele deu uma ordem, ele deu uma determinação, ele profetizou e as coisas aconteceram. E a luta de Jesus era uma luta espiritual. Haja visto a experiência dele no deserto. Ele sim jejuou, mas como é que ele combateu as mentiras do diabo? Mente. Em nenhum momento Jesus ficou debruçado, ajoelhado, jejuando e sendo atacado sem responder, sem resistir ao diabo. É o maior exemplo que a gente tem. Vida de oração, importantíssima, mas uma vida de ação tão importante quanto. Quinta-feira tem reunião de oração aqui, incentivo você a vir. Mas na sexta eu desafio você a lutar contra aquilo que você precisa derrotar na tua vida, porque só a oração não resolve o problema. Eu posso ficar aqui pregando para você o domingo inteiro, se você não tiver uma atitude, a tua vida não muda. E não há Deus que vai fazer a tua vida mudar. Então no 12 está dizendo que, então o apóstolo Paulo, ele fala da armadura, que é algo físico, e fala que a nossa luta é espiritual. E o importante, se você pegar esses trechos do 10 ao 18, deixa claro do 10 ao 13, que compete a nós vencer essa batalha. Porque ele diz assim, fortalecei-vos no Senhor
É o Senhor que vai fortalecer você? Não, você que tem que se fortalecer no Senhor. Ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Quem tem que se revestir? É você. Diz assim: ficai firmes contra as astutas ciladas do diabo. E no 13 diz assim: fica firme. De quem é o papel, querido? É nosso. A ação é nossa, para que a gente vença essa batalha e que a gente tenha uma vida vitoriosa. Nós precisamos fazer a nossa parte. Por isso que eu falo, queridos, em libertação aqui, eu não faço nada, eu não tenho poder para nada, queridos. Eu sou simplesmente um instrumento que tento não errar para que Deus faça a obra na tua vida. É entre você e Deus isso. Quando eu vou libertar uma pessoa que está com um problema espiritual, fala, cara, o TR não liberta, o processo não liberta, a oração que eu faço não liberta. O que liberta é Jesus. Mas para que Ele te liberte, você tem que crer na verdade de que você é filho de Deus e o que você está vivendo não é de Deus para a tua vida. Então não é você que tem poder. Eu não tenho nada, querido. Eu luto com as minhas mazelas. É Jesus que te cura, é Jesus que te liberta, é Jesus que te restaura. É uma relação de pai e filho, de filha e pai. Não é na horizontal, é na vertical sempre, querido. Você está me ouvindo, mas se você não fizer a tua parte com Jesus, não vai acontecer. Eu posso orar pela tua vida, interceder pela tua vida, mas se você não dá um passo de mudar aquilo que você quer mudar para ter uma vida vitoriosa, queridos, você não vai mudar. Porque tem que ter uma ação. E aí o apóstolo Paulo assim, Luciano, você quer ter uma vida vitoriosa, você tem que vestir uma armadura. E essa armadura ela tem 6 partes que você precisa entender e aplicar na tua vida. As primeiras 3 partes está no 14 e no 15, que são assim. O 14 assim: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Então a primeira parte da armadura de Deus é a verdade. Escreve isso. A verdade é a primeira parte e a principal parte da armadura de Deus na tua vida. A segunda parte, e vestida da couraça da justiça. A justiça é a segunda parte, ou o segundo item da armadura de Deus para a tua vida. E o terceiro fala da preparação dos pés, para a preparação da paz. Então, os 3 primeiros itens da armadura de Deus, queridos, é a verdade. Guarde isso no teu coração. Segundo é a justiça. E terceiro é a paz. E se você estudar da maneira com que o apóstolo Paulo está dizendo, esses 3 itens, eles são automaticamente entregues para você no momento da tua salvação. Você não tem que fazer nada para você aplicar ele na tua vida. Você tem que entender que você tem ele e exercitar essas 3 ferramentas, essas 3 armas que ele deu. E a primeira que ele fala é a verdade. Quem é a verdade segundo a Bíblia, queridos? João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai que não seja por mim. E o que a gente tem pregado aqui há 6 meses, queridos? Quem você é? A verdade. Filho de Deus. Amado e aceito por Deus. Apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados, apesar das suas limitações, não muda a tua posição de filho. A área, o alvo que o diabo tem contra a tua vida é atacar a verdade, que você é filho de Deus. E a primeira arma que você precisa entender que está à sua disposição é que você tem que combater a mentira através da verdade. O que está escrito aqui, queridos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está preso em alguma área da tua vida, queridos? Conheça a verdade. Essa é a primeira instrução, a primeira recomendação que Jesus dá, que o apóstolo Paulo dá através dessa caracterização da armadura de Deus. A verdade. Há a verdade absoluta de Deus na tua vida? Você de fato crê que você é a pessoa que Deus diz que você é? Você de fato crê
que você é a pessoa que a Bíblia diz que você é, se você pensa ou está vivendo qualquer coisa diferente disso, há uma mentira. E isso é uma arma do diabo para te desestabilizar, para te afastar de uma vida vitoriosa. Se o diabo te derrotar na área da verdade na tua vida, ele aprisiona a tua vida. Você vai estar no céu vivendo uma vida de miséria na terra, porque ele é o pai da mentira. E a primeira arma que o apóstolo Paulo está dizendo para que a gente tome posse é a verdade. E é isso que a gente tem tentado ensinar à igreja durante esses 6 meses que eu estou falando sobre a identidade. Ouvindo o testemunho da Mônica, do Helder e da Gi, eles acreditaram na verdade, de que são filhos de Deus. Acreditou, viveu, a vida é mudada, a vida é transformada. Queridos, eu tenho algo para a minha vida assim. Quando vem um pensamento na minha vida, eu falo, isso aqui é de Deus? Ok, se não é, cai fora. Porque os pensamentos, eles vêm e vão continuar vindo, porque é a única arma que o diabo tem para te paralisar. Se você bobear, você cai numa cilada, você vai viver uma mentira e ele controla a tua vida. É de Deus? Eu aceito, não é? Cai fora. Não aceito nada que não seja de Deus para a minha vida. A segunda arma que o apóstolo Paulo nos ensina é a justiça. Couraça da justiça. Você foi justificado através da morte e ressurreição de Cristo. A primeira arma que você tem é a verdade, você tem que usar a verdade, só viver a verdade, só crer na verdade. A segunda é a justiça. O que é justiça, queridos? É quando você falha e se conserta com Deus e toca a tua vida. E não fica ouvindo a acusação do diabo, como eu preguei há duas semanas atrás. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Luciano continua errando, o Luciano continua pecando, me conserto com Deus, não tem acusação, porque eu sou filho aceito e amado de Deus e minha vida continua. Então é a segunda coisa que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, queridos. A verdade. Olha para a tua vida. O quanto que há a verdade de Deus na tua vida, o quanto que há de verdade de Deus nos teus pensamentos. E a segunda coisa, não aceite a acusação do diabo, você já foi justificado. Nada muda a sua posição em Cristo que você tem hoje. A terceira arma que o apóstolo Paulo nos ensina, que faz parte da armadura de Deus, é a paz. Aí quando eu estava preparando essa palavra nessa semana, eu não encaixava a questão da paz. Como é que a paz pode preservar a minha vida de eu ser vítima de uma mentira do diabo? Aí lá vou eu com a minha esposa Roseli no oftalmologista na quinta-feira de manhã, com esse negócio da paz, e Deus me mostrava o que era a paz, como é que a paz poderia de fato ser um instrumento para que a gente não seja enganado pelas astutas ciladas do diabo. 8:30 da manhã, esperando o médico chamar, já nasceu um assunto entre eu e minha esposa que eu fiquei desconfortável, eu ia pegar o telefone para ligar para a pessoa, a Roseli falou, não faça isso. Ela falou assim, pensa no que você está fazendo. Eu sempre ouço a minha esposa, né? Parei o telefone, o médico chamou a Roseli e Deus diz assim para mim, você foi chamado para ser um pacificador. O que você vai fazer vai gerar mágoa no coração da pessoa, vai gerar ressentimento entre você e a pessoa. Você foi chamado para ser um pacificador. Entendi a pregação de domingo, Senhor. Obrigado. Falei para minha esposa, não vou mais ligar para a pessoa e não vou nem tocar no assunto daquilo que me gerou desconforto. Eu sou chamado para ser um pacificador. Qual é a arma que o diabo usa, queridos? Amargura, ressentimento, falta de perdão. É o que eu ia ocasionar se eu tivesse tido essa irresponsabilidade de agir pela carne. E naquele momento eu entendi que a terceira arma disponível para que a gente não caia nas astutas ciladas do diabo é sermos pessoas pacificadoras. Tive que engolir o negócio que ainda estou digerindo, mas eu não falei com a pessoa.
o tratamento é para mim, não é para ela. Entende isso? E eu não vou cair nas astuta cilada do diabo em função de uma reação carnal de um homem que está sendo transformado pelo amor de Cristo. Essa é a terceira arma que Deus nos ensina. Verdade, justiça e paz. Não contamine o teu coração com amargura. A melhor coisa que você pode fazer contra essas pessoas que têm pisado no teu calo é amá-las incondicionalmente, assim como Jesus me ama, assim como Jesus te ama. Aí no 16 e 17 ele apresenta mais 3 armas para nós. Está claro isso para a igreja? Verdade, justiça e paz. Olha para a tua vida. Faz aí uma retrospectiva ou uma avaliação. O quanto que você está vivendo a verdade de Deus. O quanto você não está ouvindo as acusações do diabo pelos teus erros. E o quanto você tem sido pacificador. E essas 3 ferramentas, essas 3 armas, nós recebemos pelo estado verbal, automaticamente, quando a gente confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E aí ele prossegue, ele dá mais 3 ferramentas para nós. Do 16 ao 17, no 16 ele fala do escudo da fé, ele fala do capacete da salvação e ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Os 3 primeiros, então, a verdade, a justiça e a paz que vem com você. E aí tem outras 3 armas, outros 3 instrumentos que o apóstolo Paulo nos ensina para que a gente possa ter uma vida vitoriosa. E tudo isso, queridos, você vê qual é a seriedade dessa questão da tua mente. Tudo isso é para que você não seja enganado. Então não dá para negligenciar o nosso inimigo, queridos. Ele é um espírito que não dorme, ele fica 24 horas tentando fazer com que a tua mente aloje as suas mentiras para te desestabilizar e te aprisionar. O apóstolo Paulo, ele traz a caracterização de uma armadura, dizendo que você está numa batalha espiritual e que você tem 6 armas ou 6 ferramentas para não cair nas astutas ciladas do diabo. E é por isso que eu estou falando para você, se você não vigiar a tua mente, você vai ter problema espiritual e você vai ter problema na tua vida natural. E ele fala do escudo da fé. Eu já preguei que nada tem místico na fé, querido. É outra coisa que às vezes a gente sonha na batatinha, como diz por aí, né? O que é fé, querido? É simplesmente você acreditar em Deus e na palavra de Deus. Fé é isso. Eu acredito cegamente naquilo que Deus diz. Eu acredito seriamente em quem eu sou, filho de Deus. Eu acredito cegamente naquilo que Deus é, meu Pai. Isso é fé. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a fé é um escudo que você tem. Contra o quê, queridos? Contra as mentiras do diabo. Se você está com medo, queridos, de alguma coisa na tua vida, aumente a tua fé, que é o escudo contra o medo, contra a ansiedade, contra a insegurança. E eu já ensinei que a fé, ela está ligada ao objeto. Em quem eu tenho crido? Aonde eu tenho depositado a minha fé? Tem pessoas que depositam fé em imagens. Tem pessoas que depositam na Índia fé em boi, ou vaca, sei lá o que é aquele negócio lá. Tem gente que canaliza a sua fé nas flores. A tua fé tem que estar canalizada no objeto certo, que é a Bíblia. A segunda coisa que eu tenho ensinado à igreja quanto à fé, a tua fé, ela é proporcional ao tamanho do conhecimento que você tem do objeto. Se você conhece pouco da Bíblia, você vai se esforçar para acreditar, mas esse negócio não vai longe, porque a tua fé, o teu conhecimento da Bíblia é superficial. Qualquer coisa que eu tente crer sem conhecer é um esforço de mente, um esforço humano, e eu não consigo ter sustentação. E é por isso que o apóstolo Paulo diz assim, você precisa aumentar o escudo da fé. Como é que eu aumento o escudo da fé? Tendo o objeto correto e mergulhando no conhecimento do objeto. Quanto mais eu conheço da palavra, maior é meu escudo, menos ansioso, menos com medo, menos preocupado eu vivo. A outra ferramenta, a outra arma que o apóstolo Paulo nos diz, fala do capacete da salvação.
O que o capacete protege, queridos? Cachola, mente. Olha só, de novo falar de mente. É onde nós somos atacados o tempo todo. Aonde é o alvo do diabo o tempo todo. O apóstolo fala, cara, coloca o capacete da salvação, entenda quem você é, aonde você está hoje. E quando eu falo de mente, eu estou falando de pensamentos, que é o que permeia a nossa mente. Pensamentos de vida te levam para uma vida de vida, pensamentos de morte te levam para uma vida de morte. E o apóstolo Paulo usa o capacete da salvação. E a Bíblia diz que hoje nós estamos nas regiões celestiais em Cristo. Que nós já não somos mais desse mundo. Que aquela pessoa que existia até a cruz não existe mais. Ela morreu. Você sabia que você morreu? Você não é mais a mesma pessoa que você era antes de aceitar Cristo, querido? Você não é uma pessoa, eu não sou mais o Luciano que fez um monte de bobagem na vida, que conheceu Cristo e a partir dali a minha vida está se esforçando para ser um pouquinho melhor. Não, aquele cara, a Bíblia diz que morreu com Cristo. A sentença de morte foi a crucificação. É isso que diz Efésios, Romanos. A partir daquele momento nasceu uma nova pessoa, uma pessoa espiritual, um filho espiritual de Deus. Então eu não posso mais cultivar os pensamentos que eu cultivava antes da cruz, porque não existe mais aquela pessoa. Aquela pessoa não existe, morreu, vai ser um outro. E às vezes a gente carrega padrões de pensamentos que não condizem com a nossa nova natureza de filhos espirituais de Deus. E por último, o apóstolo Paulo nos fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus falada. Então, queridos, verdade, justiça, paz, escudo da fé e, por último, capacete da salvação, mente. E agora ele fala da espada, que é uma arma de ataque, que é a palavra falada. A Bíblia diz que nós temos que resistir ao diabo. A Bíblia não diz que nós temos que ter medo do diabo, que nós temos que correr do diabo. A Bíblia diz, você quer que o diabo caia fora da tua presença, resista e ele fugirá de vós. E como é que a gente resiste ao diabo? Através da força? Não, que ele é mais forte que você. Quando você vai brigar com uma pessoa endemoniada, não adianta brigar com ela que você vai apanhar. Mas você tem que falar a palavra. Você falou a palavra, você está falando o poder. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim, que a gente tem que ter uma espada, que é a palavra de Deus falada. Satanás, ele não obedece você, ele obedece a palavra de Deus. Verbalize aquilo que Deus diz na sua palavra, você vai ver que ele sai fora da tua vida. Não é uma disputa de poder, mas é uma disputa entre a verdade e a mentira. Quem está mais próximo de mim sabe que eu tenho uma rotina na minha vida de acordar 5 horas, 15 para 5, toda manhã, de segunda a segunda, para estudar a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. Todos os dias eu faço isso. E todos os dias eu sofro um ataque do diabo. Todo dia quando eu sento na minha sala, que eu começo a fazer uma oração, eu sinto o meu corpo arrepiar. Eu sei que tem algo ali para me atrapalhar. Todo dia. E o que eu faço? 1 João 5,18. Eu sou filho de Deus, o diabo não me toca. Quando vier um endemoniado na tua frente, você fala assim, eu sou um filho de Deus e você não me toca. Sai no nome de Jesus. Acaba instantaneamente. Palavra falada. É uma espada para você resistir ao diabo, para que ele possa fugir e para que ele fuja da tua vida. E olha, queridos, são 6 armas que você tem para ter uma vida vitoriosa. E são armas que, mais do que você hoje conhecer, você tem que aplicar. Você tem que olhar a área da verdade na tua vida, você tem que olhar a área da justiça na tua vida, você tem que olhar a área da paz na tua vida, a área do escudo da fé na tua vida, a mente da tua vida, e quanto você tem resistido ao diabo. Isso é um processo, isso é um treinamento que a gente tem que fazer diariamente, porque oportunidade para isso a gente tem, porque a gente é atacado todo instante.
E se eu não exercitar, se eu não confrontar, eu sou uma vítima frágil, indefesa dos ataques e das ciladas, das astutas ciladas do diabo. E no 18, para a gente não ver que é só natural que a gente tem que fazer, o apóstolo Paulo está nos ensinando. No 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí sim o apóstolo Paulo, e ora. Olha só, querido, olha a ordem que o apóstolo Paulo coloca nessa batalha que a gente vive. Primeiro você faz o que você tem que fazer, depois você ora. É essa a ordem que ele está dando. Ou a gente só fica em oração e a gente não luta, a gente certamente é uma presa fácil para esse infeliz que só sabe lançar mentira na nossa mente. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, a tua dependência está em Deus. Faça a tua parte, Deus vai fazer a dele e você vai ter uma vida vitoriosa. Entende, queridos, o que é andar com Cristo? É ter uma vida ativa, queridos. Viver uma vida vitoriosa é viver ativamente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que eu tenho insistentemente desafiado a igreja a aplicar a palavra na nossa vida, queridos. Porque senão não vai funcionar a igreja para você, querido. Lamento dizer isso para você. Você vai sair daqui animado, motivado, amanhã você vai cair de novo. Porque o diabo vai continuar atacando a tua mente. E hoje você aprendeu que tem 6 armas, queridos, que você precisa aplicar na tua vida. Quando vier um pensamento, passa um raio-x esse negócio todo que eu estou falando para você aqui. Vê onde é que está a vulnerabilidade, onde está a brecha nesse negócio. Eu não cuidei do capacete da salvação, a minha mente está solta. Eu não cuidei do escudo da fé, preciso melhorar a minha fé. Eu estou acreditando numa verdade, eu preciso numa mentira, preciso investir minha verdade. Eu estou criando contenda com todo mundo, eu preciso calçar as botas da paz. Fica fácil. Cuidado com as astutas ciladas do diabo. Que a sua vida é assim mesmo, que o seu casamento não tem mais jeito, que a sua vida financeira está acabada, que a tua família está destruída. Isso é mentira. Ele quer enfraquecer o teu caminhar com Cristo, para fazer com que você volte a viver cego espiritualmente, para que ele continue fazendo aquilo que ele sempre fez na tua vida, para que ele te mantenha um escravo. É isso que ele quer. Vou chamar o Bruno aqui, Bruno, por favor. Creia apenas na verdade. Apenas na verdade. E a verdade é aquilo que Deus diz sobre a tua vida. Não aceite acusações. Seja um pacificador. Combata os seus pensamentos vigiando a tua mente. Combata a dúvida desenvolvendo a tua fé. E resista ao diabo. Resista ao diabo. Fala, cara, cai fora daqui no nome de Jesus. Ele treme quando você fala o nome de Jesus, querido. Exercita a autoridade e o poder que há na tua vida, querido. Tantas coisas grandes para você viver ainda você tem, querido. Não seja uma presa fácil de mentira, querido. Você é um filho aceito e amado de Deus. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Quando eu olho assim, eu chorei ouvindo a Mônica dizer, ouvi o testemunho dela, queridos. Porque eu não estou olhando o testemunho de uma pessoa, eu estou vendo a história de uma família. É uma história que está envolvida nisso, queridos. Não é uma pessoa que está dizendo assim, minha vida era assim, não, mudou minha história. É isso que Jesus quer, mudar a tua história, querido. Fazer você uma pessoa realizada, fazer você uma pessoa grande, fazer de você uma pessoa muito maior do que talvez você seja hoje, queridos. Porque senão a igreja não faz sentido, queridos. Vir aqui ou vir embora, queridos, e viver a mesma coisa, queridos. Vai para um clube, assista uma televisão, não perca seu tempo. Agora, se você quiser ter uma vida grande, queridos, uma vida vitoriosa, queridos, aplica a palavra de Deus na tua vida, porque é só assim que você vai poder mudar a tua história, queridos. E nós estamos aqui para te ajudar nessa caminhada, nesse processo. Mais do que a tua vontade, é a vontade de Deus de te abençoar, porque você é filho, querido.
você é filho aceito e amado de Deus. E a prova que Ele deu do amor dele pela tua vida foi a entrega do seu próprio Filho, Jesus. Ele te colocou acima de Jesus, querido. Ao invés de você ir para a cruz, foi Jesus. Dada a importância que você tem no reino de Deus. Você se vê assim, querido? Quando você se vê no espelho, quem que você enxerga, querido? Alguém que está acima de Jesus? Porque foi essa a prioridade que Deus teve. Eu mato meu filho, mas não mato o Luciano. Ai, queridos, como a gente seria diferente se nós decidimos de fato ter uma vida alicerçada no cristianismo, queridos. Não na religião, queridos. Mas dizer assim, eu quero viver isso na minha vida. Eu não abro mão de ter uma vida vitoriosa, eu não abro mão de ter uma família abençoada, eu não abro mão de ter uma vida financeira próspera. É só uma questão de posicionamento, queridos. Continue orando, mas faça a tua parte. Oração só não resolve problema, querido. Ajudem muito, mas de longe não vai ser o suficiente se você não tiver ação, atitude e aplicar a palavra na tua vida. Quanto mais você aplica a palavra, mais você vê que a palavra é verdadeira, mais você tem vontade para viver isso. Esse negócio não para nunca. Você não é uma vítima indefesa do diabo, queridos. É outra coisa, eu falo sempre, a gente assistiu muito filme de Hollywood, que o cara anda pela parede, não existe isso, querido. Ele é um cara perdido, fracassado, derrotado. Qual é a área da tua vida que hoje você se sente derrotado, querido? Qual é a área da tua vida que hoje você vai falar, chega, não aceito mais isso para a minha vida, eu não aceito mais esses pensamentos, não aceito mais esse sentimento de miséria, eu não aceito mais essa indignação contra a minha vida. Qual é, querido? Você tem uma oportunidade hoje de deixar tudo desse negócio aqui e você viver algo grandioso a partir de hoje, queridos. Sabe, às vezes o que a gente tem que fazer é que você fala, chega, acabou. Até hoje acreditei numa mentira, hoje eu não acredito mais. Mais uma vez eu ouvi esse Luciano falar que eu sou filho, eu vou viver como filho, porque eu não quero mais ter uma vida de miséria. Achar que eu estou salvo, que isso seja meu consolo, e eu vou me arrastando na terra a viver uma vida distante da vida que Deus fala que a gente ia viver. Nascido de Deus você é, queridos. Põe um ponto final naquilo que está roubando a tua história. Porque não é de Deus para a tua vida, então para de viver uma mentira. De que não vai dar certo, de que tudo é acabado. Não existe isso, querido. Não existe nada que Deus não possa fazer se você não fizer a tua parte. Vou pedir para você ficar de pé, por favor, queridos. Entenda que toda batalha está aqui, querido. Toda batalha está aqui. Toda batalha está na tua mente. Se você está sendo hoje derrotado na tua mente, olha para o teu comportamento. Olha para as tuas emoções. O teu comportamento e as suas emoções vão dizer se você está ganhando na mente ou se você está perdendo na mente. Se você já colocou ponto final em coisas na tua vida, você está sendo derrotado na tua mente. Se você acha que você não tem cura, você está sendo derrotado na tua mente. Se você acha que a tua família não tem mais jeito, você está sendo derrotado na tua mente. Se você acha que você não tem valor, você está sendo derrotado na tua mente. Queridos, eu posso pregar o evangelho aqui a semana inteira para você, queridos, mas se você não decidir mudar, as coisas não vão mudar na tua vida. Toda mudança começa em você. E responda para você mesmo, querido, você quer mudar a tua vida? É entre você e você, queridos. E o Espírito Santo está aí, atento a uma resposta positiva tua. Coloque hoje
esse dia como um divisor de águas na tua vida, uma página nova na tua existência. E diz assim: olha, chega, cansei de viver a mediocridade de uma vida mediana, chega. Eu queria que enquanto o Bruno estivesse louvando e adorando, queridos, você dissesse isso para Deus como um clamor, como igreja. Fala: chega, não aceito mais isso para a minha vida. Satanás, você está derrotado a partir de hoje, você não tem mais controle na minha mente, está acabado. Os teus planos foram frustrados hoje. Está nas suas mãos, queridos. Deus te dá mais uma possibilidade, mais uma oportunidade de você virar a página da tua história. E eu sempre digo que a palavra é para nós, queridos. Receba a palavra que você vai ver que o teu exterior ele é transformado automaticamente. Queridos, eu quero, ainda no seu lugar, quero te convidar a fazer uma oração comigo, para que a gente possa selar essa manhã aqui. Para que essa palavra não seja roubada do teu coração, para que você não saia daqui e caia em nenhuma cilada do diabo, queridos. Repete comigo: Senhor meu Deus, no nome de Jesus, eu declaro e creio na tua verdade para a minha vida, para a vida da minha família. Eu renuncio, através do nome de Jesus, toda mentira, todo engano lançada contra a minha vida. Eu anulo todo espaço que Satanás ganhou na minha vida através das suas mentiras, dos seus enganos. Eu profetizo vida em todas as áreas da minha vida, que a minha vida seja uma vida vitoriosa, uma vida de honra, e os meus testemunhos serão para engrandecer o nome de Deus e o reino de Deus. Pai, sela essa oração, sela a palavra que foi ministrada em nosso coração. Que seja uma semana de vitória, uma semana de restauração para a tua glória. É o que a tua igreja ora, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe e dá um abraço para quem está do teu lado. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.